já, 3323-2155. Sapataria Troca o Tênis, a loja do Zé Paulo. São 7 horas e 4 minutos, 7 horas e 4 minutos. Ótimo dia para você que já está sintonizado e sintonizada aqui em 102,7 FM. Eu sou o Edinaldo Ed, estou aqui para começarmos amanhã da nossa Rádio Cabum 102,7 com o programa Pé Direito e eu tenho apenas uma pergunta para te fazer. Tudo pronto? Tudo pronto para decolar? Sim! Porque aqui é o seu ponto de partida. Let's go! Seja bem-vindo ao programa Pé Direito. Aqui na Cabum. Rádio Cabum. A jornada começa agora. Vambora! A sua jornada para se informar em 102,7 FM começa a partir de agora, pois você já está sintonizado e sintonizada no melhor programa do Vale do Paraíba Fluminense. Você está no programa Pé Direito. A sua jornada para se informar em 102,7 FM começa a partir de agora e você pode acompanhar tudo também online que acontece através do nosso portal de notícias, que também é a nossa rádio online. Acesse nosso portal. Corre lá. grupocabum.com.br. Você está sintonizado no programa Pé Direito às 7 horas e 5 minutos. Hoje o programa traz verdades que incomodam o poder. No internacional, o Irã recua diante das ameaças de Donald Trump e propõe negociar o acordo nuclear enquanto a OTAN se arma lá na Groenlândia. No nacional, a novela do Banco Master ganha um capítulo explosivo. Parentes do ministro Toffoli foram sócios de fundos ligados ao banco investigado. E vamos falar também da incompetência da gestão de contas públicas e do cerco ao seu Pix. E no regional, o desfecho doloroso do caso Ana Paula em Barra Mansa e a violência que assusta Volta Redonda e Angra dos Reis. Fique com a gente, porque aqui a notícia não tem filtro e o foco é te alegrar e te informar até as 9 horas da manhã. Na sintonia certa. Na sintonia 102 certa você está. FM, Grupo Cabum de Comunicação. E hoje que é dia 13 de janeiro... Terça-feira, dia 13 de janeiro de 2026, já vivemos 13 dias deste ano. Hoje é o dia do leonismo no Brasil. Parabéns aos voluntários que servem as suas comunidades e que sua terça-feira seja de ação e também de clareza. A previsão do tempo eu vou falar para você agora. Quer saber a previsão do tempo? Agora em 102,7 FM aqui comigo no programa Pé Direito. Anota aí a previsão para hoje. A previsão do tempo para hoje é de máxima de 35 graus, a mínima de 22 graus. Nesse momento, os termômetros aqui em Barra Mansa assinalando 25 graus. Tempo aberto, não temos previsão de chuva para agora. A previsão de chuva que temos aqui, deixa eu te alertar, é só para amanhã. Hoje, se tivermos chuva, vai ser lá por volta das 18 horas, por volta do final da tarde, se tivermos chuva. O nosso sol deve se pôr por volta de 18 horas e 46 minutos. Então, depois das 6 horas da tarde, temos aí 28% de probabilidade de chuva. Atenção que para hoje temos 60% de probabilidade de chuva. Então, você que me acompanha, antes de sair de casa, se estiver se arrumando para sair para trabalhar, não esqueça o seu guarda-chuva, viu? Para interagir com a gente é fácil. Anote aí, 24 992 93 22 20. E não se esqueça de acessar nosso portal grupocabum.com.br. É a sua rádio, é a Cabum. Cabum 102,7. E lembre-se, a verdade não precisa de defesa, apenas de exposição. Seja a voz que clama pela justiça e a mão que constrói o futuro. 1, 0, 2. Rádio Cabum. E agora sim, tá na hora dos destaques aqui no nosso Giro programa. de notícias. Giro de notícias. A informação que te coloca na frente. A informação que te coloca na frente, sim, é com a gente em 102,7 FM.
Acesse nosso portal grupocabum.com.br. Exatamente, lá no nosso portal grupocabum.com.br você vai ficar por dentro de todas as notícias que acontecem na região, no Brasil e no mundo também. Acesse comigo aqui o nosso portal de notícias. Acesse nosso portal grupocabum.com.br. Polícia Civil mantém buscas por jovem desaparecido em Barra Mansa. Operações se concentram em área de mata no bairro Ciderlândia. Faetec de Volta Redonda abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação para adolescentes. Governo do Estado inicia 2026 com entregas de obras em diversas regiões do nosso estado do Rio de Janeiro. Seleção complementar para o serviço militar feminino começa nesta semana. Elenco profissional do Flamengo inicia 2026 com bateria de avaliações no CT Jorge Hell. Essas e outras vocês já podem conferir lá no nosso portal de notícias. Acesse nosso portal grupocabum.com.br. E aqui no nosso primeiro giro de notícias nacionais, Felipe Medeiros falando sobre a Anvisa, que aprova medicamento para prevenção do HIV e outras aqui na manhã da nossa rádio no programa Pé Direito. Felipe Medeiros, ótimo dia. Giro de notícias com você. Olá, este é o Giro de Notícias, eu sou Felipe Medeiros e você acompanha agora os destaques do momento. Muito obrigado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o Lenacapavir, primeiro medicamento injetável de aplicação semestral capaz de prevenir a infecção pelo HIV com eficácia próxima de 100%. O remédio, que será comercializado com o nome Sunlenca, já tinha autorização de uso nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, a liberação vale para 2 indicações, como PrEP, para pessoas sem HIV a partir de 12 anos, com mais de 35 quilos e teste negativo, e também como tratamento para pacientes que vivem com HIV e apresentam resistência a outras terapias antivirais. O presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, afirmou que o TCU já iniciou uma inspeção no Banco Central sobre o processo de liquidação extrajudicial do Banco Master. A decisão foi tomada após reunião com o presidente do BC, Gabriel Galípolo. Segundo Vital do Rego, o tribunal terá acesso imediato aos documentos que embasaram o processo, que por lei é de competência exclusiva do Banco Central. Nos Estados Unidos, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reagiu publicamente à Casa Branca e denunciou uma pressão política inédita sobre o Banco Central americano. Ele classificou como pretexto a ameaça de uma acusação criminal para interferir na política de juros. Powell revelou que o Departamento de Justiça notificou o banco com intimações de um grande júri relacionadas a um depoimento prestado ao Senado no ano passado. A Casa Branca nega qualquer tentativa de interferência. Mais de 48 mil detentos deixaram os presídios brasileiros durante a saidinha de Natal no fim de 2025. Do total, 46.300 retornaram às unidades prisionais dentro do prazo. Outros 1.900 presos não se reapresentaram e são considerados foragidos, o que representa cerca de 4% dos beneficiados. O levantamento feito pelo portal G1 reúne dados enviados por 17 estados e o Distrito Federal. Minas Gerais não informou nenhum número de presos que deixaram as unidades, nem quantos retornaram. O ator brasileiro Wagner Moura voltou a ganhar destaque na imprensa internacional pela atuação no filme O Agente Secreto. Desta vez, o New York Times apontou o ator como um dos possíveis indicados ao Oscar na categoria de melhor ator. A aposta do jornal foi feita antes mesmo da vitória dele e do filme no Globo de Ouro, realizado no domingo. As indicações ao Oscar serão anunciadas no dia 22 de janeiro. O Giro de Notícias é uma produção da RWCast. Texto e apresentação, Felipe Medeiros. Edição, Marcelo Bonora e Mário Melo.
Muito obrigado, Felipe Medeiros, pelo giro de notícias. Sintonia certa. Você está 102 FM, Grupo Cabum de Comunicação. Agora que são 7 horas e 14 minutos, 7 horas e 14 minutos. A sintonia que te faz começar bem. Rádio Cabum. Você está ouvindo o programa Pé Direito. Na melhor sintonia. 102,7 FM. Sua dose diária de informação é aqui. Você está no programa Pé Direito. Bom dia. Sintonia 102,7 FM. E aqui tem o que? Fala pra mim. Música e entretenimento. Sua revista Cabum 102,7. Sintonia 102 da Cabum 102,7 FM. Com muita o quê? Música e entretenimento. Sua revista diária. A sua revista diária é aqui no programa Pé Direito para te informar de segunda a sexta-feira de 7 até as 9 horas da manhã. Rádio Cabum. Na Rádio Cabum. 102,7. Explodindo no seu dia. É sintonia. Já foi essa, muito obrigado, tá? Agora são 7 horas e 16 minutos, 7h16. Giro de notícias. Vamos continuar com nossas A notícias. informação que te coloca na frente. Eu já falei que a informação que te coloca na frente é com a gente em 102,7 FM. Continuando aqui no âmbito internacional, mais de 500 mortos, crise econômica do Irã e o interesse dos Estados Unidos. Qual é a sua opinião formada aí sobre a participação dos Estados Unidos em outros países? Manda mensagem para cá de áudio no 992932220. Queremos ouvir a sua opinião. Breno Zonta está trazendo a matéria falando sobre os mortos no Irã e a crise com o interesse dos Estados Unidos. Bom dia. Esta segunda-feira abriu a terceira semana de protestos no Irã contra o regime do Ayatollah Ali Khamenei. A Organização de Direitos Humanos, RANA, contabiliza 490 mortes de manifestantes e 48 de membros das forças de segurança do líder supremo do país. Outras 10 mil pessoas estão presas. Existe ainda a possibilidade de subnotificação, já que o acesso à internet esteve difícil nos últimos dias. O professor de Relações Internacionais da Unicuritiba, Andrew Trauman, explica que o chefe de Estado mais longevo do Oriente Médio, há 35 anos no poder, é contestado sobretudo pela gestão econômica do país. O Irã passa já há alguns anos por uma profunda crise econômica. A inflação chegou a 41% e eles estão passando também por um processo que nós conhecemos aqui no Brasil nos anos 70 e 80, que é o arrocho salarial, quando o salário ele sobe abaixo da inflação. Quem começou essas manifestações foram os chamados bazares, grandes importadores, exportadores, e com a desvalorização do real, que é a moeda nacional, começaram a ter muita dificuldade de importar. E com essa dificuldade de importar, começou a ter uma crise de abastecimento no país. A crise de abastecimento se reflete em racionamento de energia e falta de água na capital Teherã. Depois de Donald Trump afirmar que seu governo está pronto para ajudar os manifestantes, o Irã ameaçou no domingo retalhar bases militares dos Estados Unidos e do aliado Israel no caso de ataques. Embora o Irã tenha a terceira maior reserva de petróleo do mundo, Trauman, que organizou o livro República Islâmica do Irã, 40 anos, avalia que o interesse dos Estados Unidos vai muito além do que aconteceu, por exemplo, na Venezuela. No caso do Irã, é uma questão geopolítica, né? O Irã é o principal inimigo dos Estados Unidos no Oriente Médio, sem sombra de dúvida, e é também o principal inimigo de Israel, que é um grande aliado norte-americano. Muitos israelenses veem o Irã como, digamos assim, a origem de todos os males, porque eram eles que financiavam o Hezbollah, durante anos eles financiaram o Hamas. Então eles acham assim, olha, se o regime cair, boa parte dos nossos problemas vão estar resolvidos, porque esses grupos não vão ter mais dinheiro. O professor da Unicuritiba lembra que protestos dessa magnitude aconteceram outras vezes no Irã, como em 2022, e o regime dos ayatollahs permaneceu. Mas o comportamento de Trump é incerto. O presidente dos Estados Unidos já demonstrou não se constranger de invadir outro território e nem de bombardear o próprio Irã, como fez com instalações nucleares do país no ano passado. O Irã tem limitado a capacidade de retaliação desde a queda de Bashar al-Assad na Síria e da morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no Líbano, pelo exército de Israel. Enquanto isso, os Estados Unidos têm como poder de barganha as sanções que dificultam justamente a economia do Irã. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. E a nossa relação do Brasil com o Irã
É claro que não é culpa dos brasileiros, e sim dos governantes aí, da nossa administração. A relação comercial que temos com o Irã pode taxar o Brasil em até 25%, você acredita? É verdade. Felipe Medeiros vai falar agora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de uma tarifa de 25% a países que mantêm relações comerciais com o Irã. A medida entra em vigor imediatamente e atinge todas as transações feitas com os Estados Unidos. O economista Rodolfo Sartori avalia a mais nova sanção comercial do presidente norte-americano. Como sempre, primeiro ponto é o Trump tomando medidas que a gente fica no começo sem entender, né? Ele tem suas questões com o Irã, né? Recentemente a relação está bastante estremecida e ele busca asfixiar o país pela via econômica. Então, é o Trump usando os poderes que ele tem para tentar diminuir a influência ou prejudicar aquilo que ele acha nocivo, né? Trump não detalhou se a taxação vale para contratos já existentes ou apenas para novos negócios. O anúncio ocorre em meio à escalada de tensões no Irã, onde protestos contra o regime do Ayatollah Ali Khamenei já deixaram mais de 600 mortos e milhares de presos, segundo entidades de direitos humanos. No caso do Brasil, o Irã não está entre os principais parceiros comerciais, mas há fluxo bilateral. Em 2025, empresas brasileiras importaram cerca de 84 milhões e meio de dólares do país, principalmente ureia, pistache e uvas secas. Já as exportações brasileiras para o Irã somaram 2 bilhões e 900 milhões de dólares. Para Rodolfo, a preocupação maior é com as importações de fertilizantes, pois a taxação dos Estados Unidos pode colocar o Brasil em uma situação de escolha. Caso isso venha a ocorrer mesmo, os Estados Unidos realmente taxarem todo mundo que negocia com o Irã, vai ser importante conseguir diversificar essas importações de fertilizantes para que isso não afete a agricultura brasileira, que é nosso principal exportador. Então, acho que de forma geral é isso. Você pode ter ali um efeito indireto negativo, sim. Ao mesmo tempo, a balança comercial brasileira continua robusta e o Irã não é um parceiro comercial tão forte. Me parece que a questão é mais uma questão política pelo lado do Trump, e o Brasil precisa saber se portar como se portou bem também no tarifácio quando foi contra o próprio Brasil, né? Então acho que a questão roda um pouco por aí. Se for querer escapar dessa taxação, caso ela venha a ocorrer de 25%, é preciso achar um novo mercado para se importar fertilizantes. Se conseguir fazer isso, o efeito tende a ser muito pequeno. O governo brasileiro ainda não se pronunciou oficialmente sobre os possíveis impactos da medida anunciada por Washington. Trump já havia levado tarifas sobre produtos brasileiros. Em abril de 2025, impôs uma taxa adicional de 10%. E em julho, aumentou o percentual em mais 40%, levando a alíquota total a 50%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros. Muito obrigado, Felipe Medeiros. E o Lula deve trocar 20 ministros e fortalecer a corrida na reeleição. Que ele vai tentar, né? Alain Barbosa falando sobre isso agora. Para o presidente Lula, a corrida eleitoral começa já no início do ano, com mudanças de ministros na esplanada. É que alguns nomes têm força política e potencial de votos, tanto para conquistarem cargos eletivos, quanto para fortalecer o nome do presidente na campanha à reeleição. Nas contas do analista político Melilo Diniz, pelo menos 20 ministros devem sair do governo até abril. E nesse caso, isto é estratégico por conta de uma série de questões regionais, estaduais e muitas vezes municipais. Lula precisa do time completo com seus melhores jogadores na disputa nacional. Precisa também ampliar o quadro de alianças e, quando coloca à disposição os seus melhores atores políticos, as suas melhores peças políticas, ele está colaborando para a retomada de uma frente ampla, que foi exatamente o conjunto de forças políticas que o elegeu em 2022. Durante todo o quarto mandato, Lula trocou 15 ministros, nem todos por vontade própria. Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, pediu demissão no início de 2026. Em Brasília, discute-se a possibilidade de repartir a pasta em duas para mostrar um maior compromisso do governo no combate à criminalidade. Para Melilo Diniz, dividir o ministério pode ou não trazer um resultado positivo para Lula. É uma boa ideia porque este tema ganhou toda a preocupação de maior parte da população, independentemente do estado, da federação e da região do país. Mas pode ser uma má ideia
se for apenas a criação de um rótulo, de uma etiqueta e de uma estrutura burocrática sem força e sem nenhum grau de efetividade. A população não é boba e sabe que, mais do que um órgão, é preciso um conjunto de medidas concretas, práticas e que aumentem a segurança e a sensação de segurança da população. O maior desafio é que, de acordo com a Constituição, isso é um trabalho conjunto, envolve o município, envolve o Estado e também envolve a União Federal. Para dar certo, o analista político avalia a necessidade de a classe política ser convencida de que a divisão do ministério, um dedicado à justiça e outro à segurança pública, é uma medida que vai além de uma conveniência em ano eleitoral. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa. Resumindo, esse cara aí com certeza deve ser comprado do Lula para falar tão bem do nosso presidente que não vai bem com as contas públicas, e as contas públicas é o dinheiro do nosso Brasil. Então, se você quer escolher bem seu candidato, é só ver o que ele faz com o dinheiro público, porque o dinheiro público é dinheiro de todo mundo. E se essa pessoa, esse político, não respeita o dinheiro público, ele não respeita você, ele não me respeita, ele não respeita a nossa sociedade, muito menos o cargo de política que ele tem, porque a política é feita para cuidar da polis, da cidade, dos cidadãos, de todo mundo, e não de interesses exclusivos. Então, como o general Pazuello já me disse, se você pensa em vir para a política para se beneficiar dela, não venha. A política está aqui, a política de verdade não é politicagem, ela é feita para o bem comum. Então, se você tem isso enraizado dentro do seu ser e da sua ideologia de como uma pessoa deve ser, a política é o melhor lugar para você. Sabe por quê? De pessoas do contrário disso, já estamos repletos. O presidente Lula, vou resumir, o presidente Lula quer se reeleger. Então, por que ao invés de cuidar do dinheiro público, não ficar gastando tanto nosso dinheiro em 11 meses, foi mais de 1 milhão só com viagens. Ele colocou também sigilo em tudo que ele está gastando. Colocou sigilo em diversas contas públicas. É fácil de entender, galera, não é nada difícil. Se ele quer manipular a sua opinião, ele vai esconder o que ele está gastando para depois ele falar que ele foi um ótimo presidente. Na minha opinião, ele é um péssimo presidente. Você que está me ouvindo tem a sua opinião também, você não precisa pensar igual a mim. Mas é como eu te disse, aqui no programa diariamente estamos para trazer os fatos que vão informar a nossa audiência que é impactada com o nosso conteúdo. Não significa que você que é impactado ou impactada com o nosso conteúdo aqui da Rádio KABUM deve pensar igual a nós. A nossa missão aqui é trazer a verdade e deixar a nossa audiência formar a própria opinião. Queremos ser o ponto crucial do debate para politizar todos os nossos ouvintes e também, é claro, aprendermos juntos com vocês. Na sintonia certa. Você está 102 FM, Grupo KABUM de Comunicação. Agora o destaque lá do nosso portal. Acesse nosso portal grupokabum.com.br. Defesa Civil de Barra Mansa faz alerta sobre riscos durante períodos chuvosos e férias escolares. A temporada de calor aliada ao descanso e passeios exige uma atenção redobrada, não é mesmo? A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPDEC, que integra a Secretaria de Ordem Pública aqui de Barra Mansa, está acompanhando durante todo o ano, as situações de risco que podem afetar moradores nas comunidades. E além de ter uma atenção redobrada com as chuvas que ficam mais intensas no verão, podendo gerar deslizamentos, enchentes e alagamentos, o órgão também pede um cuidado maior com crianças que estão em casa durante as férias escolares. O coordenador da Defesa Civil do município, João Vitor Ramos, destacou a importância de seguir as recomendações necessárias para transtornos em dias de lazer. As férias são momentos de diversão, mas também exigem atenção. Piscinas, rios e cachoeiras podem oferecer risco. Por isso, os responsáveis nunca devem deixar as crianças sozinhas perto da água e, especificamente, no caso das cachoeiras. O nível da água ainda não pode se elevar muito rápido quando ocorre chuva em sua cabeceira, alertou ele. O João ainda reforçou os cuidados redobrados durante os meses de verão.
Ele diz o seguinte: estamos num período em que podem ocorrer chuvas fortes, ventos e possível queda de granizo também. Durante esse período, a atenção deve ser redobrada por causa dos deslizamentos de encostas e transbordamento dos rios. Observe o surgimento de riscos em suas residências, como trincas na parede, inclinações de árvores e postes, água descendo pelas encostas. Isso tudo aí são sinais de alerta. Esses são indícios de deslizamento. Diante de qualquer alteração, entre em contato com a nossa equipe da Defesa Civil. Nossos canais estão abertos para atender a população, frisou ele no 199. A comunicação com a Defesa Civil de Barra Mansa pode ser feita pelo telefone 199 199. Já para se cadastrar e receber os alertas do órgão diretamente no celular. É muito fácil, você liga 199, você vai enviar a mensagem com o número do CEP da residência para 40.199. Você, por exemplo, o CEP da minha casa, 27.323.400 e alguma coisa, não vou falar o final. Aí eu vou mandar esse número pelo meu celular, por SMS, uma mensagem para o número 40.199. Aí eu já vou receber toda a comunicação da Defesa Civil em tempo real no meu celular, porque é assim que faz o cadastro, tá bom? Só você mandar o seu CEP através desse número por mensagem de texto e pronto, tudo feito. São 7h30, hora do nosso bloco comercial. Já já nós voltamos com mais notícias internacionais, nacionais e da nossa região também. A sintonia que te faz começar bem. Sai daí, Rádio não! Cabum. Você está ouvindo o programa Pé Direito? 7h31. Tocar Auto Center. Cuidamos do seu veículo de ponta a ponta. Somos especialistas em solucionar os mais diversos problemas, desde uma revisão completa até a manutenção do motor ou câmbio. Com a nossa experiência, seu carro tem a garantia de um serviço de qualidade e a segurança que você merece. Entre em contato no nosso WhatsApp 24 97405 4576 ou faça uma visita. Avenida Argemiro de Paula Coutinho, número 780, Centro, Barra Mansa. Tocar Auto Center. Sua confiança é a nossa maior prioridade. Há mais de 35 anos no mercado. As matrículas para 2026 já começaram no Colégio Amparo. Há 83 anos, a gente une excelência acadêmica e valores cristãos, despertando amor, solidariedade e responsabilidade. Aqui, seu filho aprende, cresce e faz amigos em um ambiente seguro e acolhedor, com ensino de qualidade da educação infantil ao ensino médio. Tem laboratórios modernos, atividades que inspiram e a equipe de robótica Star Maker, orgulho regional e nacional. Venha fazer parte dessa história de tradição e transformação. Colégio Amparo, com amor educamos, com saber inspiramos, com atitude transformamos. Ligue 24 3323 4323 ou 98855 1722. Está precisando comprar ou vender o teu imóvel? Aqui na Ação Imóveis você conta com uma equipe de 12 corretores e um gerente prontos para te ajudar. Estamos no centro de Resende, em uma loja moderna e confortável. Anunciando com a gente, teu imóvel ganha destaque em nosso site e nas redes sociais, além dos principais portais imobiliários. Contamos também com despachante próprio e com correspondentes bancários para dar toda a garantia de um negócio confiável e seguro. Ação Imóveis, muito mais que uma imobiliária, uma consultoria completa. Pensando em reformar ou construir? Na Margran Marmoraria. Seu projeto em granito e mármore é tratado com atenção em cada detalhe. Aqui, você tem a certeza de um atendimento personalizado do início ao fim. Garantimos a qualidade e a excelência no acabamento que a sua obra merece, com a agilidade na entrega que vai te impressionar. E o melhor, preço competitivo de verdade. A sua satisfação é a nossa dedicação. Peça seu orçamento através do nosso WhatsApp 24 99847 7039 24 99847 7039 e através do Instagram @margran.marmoraria. Margran Marmoraria. Estamos localizados na Avenida Homero Leite 722 no bairro Saudade. Administração Márcio Miranda. Não falei que era rapidinho, já estamos de volta. A sintonia que te faz começar bem. Rádio Cabum. Você está ouvindo o programa Pé Direito? Estamos aqui para te informar em 102,7 FM de 7 até as 9 horas da manhã. Giro de notícias.
A informação que te coloca na frente. Eu já te falei que a informação que te coloca na frente é grande. A Polícia Civil de Barra Mansa segue mobilizada no corpo de Marco Antônio de Souza, de 42 anos, desaparecido desde o dia 20 de dezembro de 2025. Ele estava sumido desde o dia 20 do mês passado. Já nessa sexta-feira, dia 9, as equipes encontraram o corpo de Ana Clara de Carvalho Moreira, de 25 anos, que estava desaparecida desde o dia 28 do ano passado. Os dois casos são investigados pela Polícia Civil, que trabalha para esclarecer as circunstâncias das mortes e verificar se há relação entre os episódios, entre o da Ana Clara e também do senhor Marco Antônio, os dois corpos que foram encontrados na mesma localidade em que o corpo do João Gabriel está sendo procurado. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a causa das mortes ou dos eventuais suspeitos. As investigações seguem em andamento enquanto as equipes continuam a busca por João Gabriel. A Polícia Civil reforça que informações que possam ajudar no caso podem ser repassadas de forma anônima aos canais oficiais de denúncia diretamente no 190 também, caso você prefira. E essa notícia entristece todo o sul fluminense. Após dias de buscas intensas que mobilizaram as forças de segurança e a comunidade, o corpo da jovem Ana Paula foi finalmente encontrado em uma área de mata em Barra Mansa. A confirmação veio da Polícia Civil, trazendo um fim doloroso e finalmente teve fim essa angústia da família, mas abrindo uma nova fase também de investigação criminal. Precisamos de respostas claras, porque quem cometeu essa atrocidade merece ser punido. E onde está a segurança para as nossas jovens, para os nossos jovens? Barra Mansa chora, mas também exige justiça. Nossos sentimentos profundos a todas as famílias e que esse caso não caia no esquecimento das autoridades nunca, e que encontremos aí o João Gabriel para que a família possa ficar mais tranquila, não é? E a violência em Volta Redonda e Angra dos Reis também está escalando. Atenção, a insegurança continua desafiando o Vale do Paraíba e a Costa Verde. Em Volta Redonda, um ataque a tiros no bairro Jardim Cidade do Aço deixou um homem morto e outro ferido nessa madrugada. O clima é de medo entre os moradores. Já em Angra dos Reis, a Polícia Civil desvendou um homicídio ocorrido no início do mês, prendendo 2 suspeitos, incluindo a própria esposa da vítima, que estaria envolvida no crime também. E isso é o retrato de que uma sociedade onde a vida parece valer cada vez menos, não é? As políticas e as polícias estão trabalhando para combater isso, porém, o volume de ocorrências é alarmante. Por isso eu disse que a violência está escalando e precisamos ter atenção. Precisamos de políticas públicas de segurança que vão além do policiamento ostensivo. Exatamente. E olha só, no âmbito nacional, o escândalo de Toffoli e o Banco Master. A novela do Banco Master acaba de ganhar um novo capítulo que deveria estar em todas as manchetes, mas que muitos tentam abafar, eu não sei porquê. Uma reportagem revelou que empresas ligadas a familiares do ministro Dias Toffoli, do STF, tiveram como sócio um fundo de investimento investigado por fraudes envolvendo justamente o Banco Master. Parentes do ministro teriam cedido fatias de um resort de luxo no Paraná a esse fundo. E o detalhe é que causa indignação é o seguinte: Toffoli é o relator do inquérito que investiga o Banco Master no STF e tem mantido tudo sob sigilo absoluto, porque ele mesmo está sendo investigado e ele mesmo está cuidando das investigações. Agora vocês imaginam o tanto de provas que ele não tem ali à disposição de eliminar, não é? Esse aí é o nosso Brasil. Como que o Toffoli foi parar lá? É isso que a gente tem que pensar para não deixar outros chegarem lá, porque daqui a pouco ele vai sair, não é? Como pode um juiz, pensa comigo, como que pode um juiz julgar um caso onde os seus próprios familiares têm conexões societárias com os investigados? Como que pode isso? Como que isso é possível? Você que está aí do outro lado, me responda isso. Se você está sendo investigado, como que você vai ser o cabeça da investigação? E outra, para piorar, parentes seus estão na mesma investigação, que você também será investigado, que tem o nome ali, que tem o dedo podre ali, junto com esse esquema que roubou toda a nossa população.
Os roubos do INSS, para você que ainda não sabe, não foi apenas uma transação, galera. Eram diversas e diversas pessoas. Eles fizeram questão de fraudar documentos de crianças, de recém-nascidos, de mortos, tudo isso para roubar a nossa União, para roubar o nosso dinheiro. E quem é que fica com essa conta? Se depender do Dias Toffoli, que é o ministro que está investigando, se depender de Alexandre de Moraes, do STF, se depender do STF, resumindo, o prejuízo vai ficar para a nossa nação, do nosso Brasil mesmo. Sabe por quê? O Daniel Vorcaro comprou a atuação de Alexandre de Moraes e também do STF. E é exatamente por isso que o STF defende tanto a não liquidação do Banco Master. Só que essa galera aí está atrasada, sabe por quê? Dia 8, os Estados Unidos reconheceram, a Justiça dos Estados Unidos reconhece a liquidação do banco e bloqueia ativos em solo americano de Daniel Vorcaro. O cerco se fechando para Daniel Vorcaro e também o fundo FGC começa a pagar os CDBs aqui essa semana. O que significa isso? O Fundo Garantidor de Crédito do nosso país, que garante até R$250 mil de ressarcimento para investidores na bolsa ali, vai começar a ser pago. 1,6 milhões de pessoas vai receber ao todo aí 46 bilhões de reais divididos entre essas pessoas, que são os dividendos, né, de quem tinha os CDBs no Banco Master, que vendeu CDB de forma inconsequente, pois já sabia que não ia ter o dinheiro para pagar. E se dependesse do STF, esse dinheiro ficaria por conta minha, por conta sua, sairia do nosso bolso. Porque se o Banco de Brasília compra o Banco Master, e o Banco de Brasília é um banco público, toda a nossa União deveria pagar o prejuízo dessa galera que roubou os nossos aposentados no INSS. Você não precisa ter uma opinião política definida se você consegue enxergar o movimento que está acontecendo, porque aí você decide para qual lado você acha que é melhor o seu voto aí, né? Para quem você acredita que é melhor está ali nas administrações públicas. Agora, sem informação, sem conhecimento, sem educação, vai ficar muito difícil você formar a sua opinião. O programa é Pé Direito e a Rádio Cabum está aqui para estamos aqui para ser esse ponto de inflexão, onde trazemos a notícia para você e você tem a capacidade de nos informar também, debater conosco e raciocinarmos juntos. Na sintonia certa. 102 FM, Grupo Cabum de Comunicação. E olha só, incompetência nas contas públicas e o cerco ao nosso Pix. Enquanto o governo federal bate recordes de gasto com pessoal, com 19 mil novas contratações e despesas chegando a quase 3% do nosso PIB, a conta sobra para você que está aí do outro lado, trabalhador. A gestão das contas públicas é marcada pela incompetência e pela falta de transparência, com o governo impondo sigilo, gastos estratégicos e também diversas contratações. Mas a transparência que eles negam a si mesmos, eles exigem de você. A Receita Federal e o Banco Central apertam o cerco sobre o Pix, monitorando cada transação sob o pretexto de combater golpes. Querem saber tudo o que você gasta, enquanto escondem como gastam o seu imposto. É o Estado agindo como um vigia da sua carteira, mas sem prestar contas do próprio cofre. Você que está me ouvindo, acha isso justo? Se você acha isso injusto, aí você tem que pensar quem foi que colocou esse pessoal lá. Fomos nós votando? Ah, mas eu não votei em fulano de tal. Mas a democracia é isso. Se alguém é eleito, significa que todo mundo votou, que foi a maioria, que aquela pessoa vai governar para a maioria, certo? Bom, pensando nisso, essa atitude aqui da fraude do INSS, do
dos olhos grandes e gordos em cima do nosso Pix. Isso daqui, para mim, tudo é um sinal de que a nossa administração do governo, o nosso governo Lulinha, não está ligando para a população. Ele quer sufocar a população, deixando o Haddad lá para inventar cada vez mais impostos, para aumentar cada vez mais a taxação onerosa sobre o nosso dinheiro, sobre o nosso Brasil, sobre os nossos habitantes. Porque aqui no Brasil você paga quando... Você paga imposto quando compra alguma coisa, você paga imposto quando consome algum órgão público, quando vai precisar de algum serviço particular, você está pagando 2 vezes, porque você já pagou, já foi descontado aquele dinheiro. Tudo que você consome também tem imposto. Mesmo assim, você ainda não tem um serviço de qualidade, aí você tem que pagar novamente para aí sim ter um serviço um pouco melhor. Eu não acredito que isso daí seja a melhor situação. Inclusive, sei que dá para melhorar bastante. Como? Não é difícil de perceber, galera. É só falar para o governo parar de gastar tanto do nosso dinheiro. O governo federal vai fazer 19 mil novas contratações. Acredite se quiser, 19 mil novas contratações. E olha só, não é acabando com um cargo, colocando outra pessoa no lugar. Não é isso. Ele está sufocando ainda mais a máquina pública, adicionando mais 19 mil trabalhadores. Aí como que a gente vai para frente? Como que vai ter dinheiro para investirmos em educação? Como que vai ter dinheiro para investirmos em infraestrutura? Como que vai ter dinheiro para investirmos em segurança? Não vai ter dinheiro para investir em nada. Entenderam? Então, se você quer escolher um bom político, é fácil. É só você se atentar a qual político é aquele que cuida das contas públicas, principalmente do próprio dinheiro. Se o cara não empreende na vida dele, como que ele vai cuidar do dinheiro dos outros? Na sintonia certa. Eu não sei. 102 FM, Grupo Cabum de Comunicação. E a incompetência nas contas públicas e o cerco do Pix. Enquanto o governo federal bate recorde de gasto com o pessoal, ele está olhando tudo o que fazemos no nosso Pix. Querem saber tudo o que você gasta enquanto escondem um gasto. Como gastam o nosso imposto? Eles escondem, né? E a fraude no INSS, o prazo de ressarcimento. Atenção, aposentados e pensionistas. O escândalo dos descontos indevidos no INSS já soma 2,8 bilhões de reais em ressarcimento. Mais de 6 milhões de brasileiros foram vítimas desse esquema de associações e bancos que mordiam parte do benefício sem autorização. Lembrando a você que quem permitiu isso também foi o Lula lá atrás, sancionando a lei que permitia desconto em folha dos aposentados do INSS, lá por volta de 2019 também, quando foi permitido criarem sindicatos para aposentados, sendo que aposentado não é uma atividade laboral, não é uma atividade de serviço, então não precisa de um sindicato. Mas com todos esses sindicatos que foram criados de lá para cá, que foi possível essa roubalheira tremenda do INSS. E o governo agora corre para devolver o dinheiro, mas o prazo para você contestar e garantir o seu ressarcimento termina no dia 14 de fevereiro. Então você que me ouve, não deixe para a última hora, verifique o seu extrato de pagamento no portal Meu INSS e se houver algum desconto de associação que você não autorizou, denuncie e peça o estorno. É o seu direito sendo devolvido, tá? É o seu direito com o seu dinheiro também sendo devolvido após anos de omissão fiscalizatória que só veio à tona depois da Polícia Federal deflagrar a operação, pois os brasileiros que teriam que pagar essa conta caso o Banco de Brasília fosse permitido pelo Banco Central comprar o Banco Master. Vocês entenderam? Nos siga no Instagram, @Rádio Cabum. Internacional, Trump, Irã e a geopolítica do medo. No cenário global, o fator Trump está sacudindo as estruturas por aí. Após ameaças diretas da intervenção militar caso a repressão aos protestos no Irã continuasse, o regime do Ayatollah Khamenei parece ter recuado. Trump afirmou que o Irã procurou os Estados Unidos para negociar um novo acordo nuclear, dizendo que eles estão cansados de apanhar. No entanto, a tensão continua. O número de mortos nos protestos iranianos podem ter chegado a 6 mil. Acredite se quiser.
Acredite se quiser, o número de mortos nos protestos iranianos pode ter chegado a 6.000 pessoas iranianas mortas pelo seu próprio governo. Exatamente por isso, Donald Trump está falando de fazer intervenção lá. O Trump já anunciou tarifas de 25% para qualquer país que negociar com o Irã. O Brasil, que tem relações comerciais importantes com iranianos, está na linha de tiro dessa guerra econômica. É a diplomacia da força sendo aplicada em tempo real. Ou seja, os Estados Unidos que tem um poderio bélico, né? Então, resumindo, é o Donald Trump que vai decidir aonde ele vai, com quem ele vai, por que ele vai, se vai criar guerra, se não vai criar guerra. O próprio Irã ali, o Khamenei, o Ayatollah Khamenei, antes estava todo posudo também. Todo mundo, né? Sempre tira onda antes, depois que eles veem que é sério. Acho que não estão acostumados com ordem, né? Porque o Maduro falou, venha me pegar, covarde, estou aqui em Miraflores. O Trump foi lá. Aí depois veio o Petro, o presidente da Colômbia. Eu também tô aqui, se o Trump quiser vir me buscar. No começo do mês agora de fevereiro, o mesmo Petro, que é esse que eu acabei de te dizer, vai lá nos Estados Unidos, em Washington, conversar com quem? Donald Trump. E o Khamenei antes tinha falado o quê? Que ia lutar até a última gota também, o cara lá do Irã que tá matando a sua população, perseguindo nesse regime ditatorial, religioso ditatorial. Também ficou todo posudo e agora já disse que cansamos de apanhar. Ou seja, resumindo, Donald Trump que tem um poderio bélico que decide o que ele vai fazer. E quando ele decide, ele não está perguntando. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Não sei. Mas o que resta para nós é nos informarmos aqui em 102,7. Na sintonia certa. 102 FM, Grupo Cabum de Comunicação. A geopolítica está desenhando o mapa. Trump reafirmou seu interesse na Groenlândia, o que levou a OTAN e os países europeus a articularem uma presença militar na ilha para conter a ofensiva americana. Por trás disso está a necessidade de Trump mostrar para a China e Rússia quem manda no hemisfério ocidental. É ele. Especialistas apontam que as investidas de Donald Trump na América Latina, incluindo o cerco à Venezuela e as ameaças aos cartéis no México, visam expulsar a influência russa e chinesa do nosso quintal ocidental. O Brasil precisa se posicionar com inteligência nesse tabuleiro, onde a soberania e os interesses econômicos estão em jogo. E já nós vamos trazer o nosso bloco positivo. O que é isso, nosso bloco positivo? São notícias legais que também trouxe para compartilhar com vocês. Afinal, se ficarmos só nesse de geopolítica, economia brasileira, nossa senhora, muito tenso. Existem outras coisas que acontecem por aí também. E a nossa revista matinal, que é o nosso programa Pé Direito, está aqui para fazer você acordar com o pé direito, deixar o azar na outra estação. E aqui em 2 horas você já fica sabendo de tudo o que vai acontecer aí no seu dia. Tudo que vai ser falado no Jornal Hoje, Jornal Nacional e nos principais veículos de mídia da nossa região e do Brasil também. Na sintonia certa. 102 FM, Grupo Cabum de Comunicação. Agora que são 7 horas e 54 minutos, 7 e 54. Música daqui a pouco, tá bom? 102, 102 FM. 102, 102 FM. E olha essa daqui, ó. Década da restauração. Ecossistemas pedem socorros. É o Iveson Gomes falando no quadro Amanhã Sustentável, aqui da agência Rádio Web, no programa Pé Direito. Iveson Gomes, bom dia. Venha de lá com Amanhã Sustentável. Amanhã Sustentável. Juntos pelo futuro que queremos. Você sabia que estamos em plena década das Nações Unidas da restauração de ecossistemas? O calendário instituído pela ONU vai de 2021 até 2030 e tem como objetivo central reverter a degradação dos solos e impulsionar a restauração de 40% de todas as terras do planeta.
Segundo a entidade, a degradação dos solos, e aqui entram a desertificação e as secas, afetam mais de 3 bilhões de pessoas no mundo. Se nada for feito, 75% da população global pode ser afetada. Claramente, o problema não é somente ambiental, mas econômico e social. Pesa sobre a qualidade de vida das pessoas, a segurança alimentar, geram fluxos migratórios e impactam a economia dos países. As perdas econômicas decorrentes da degradação do solo, desertificação e seca são estimadas em 878 bilhões de dólares por ano. A meta global desenhada pela ONU é restaurar 15 milhões de quilômetros quadrados de terras degradadas até o fim da década. Estima-se que seria necessário um investimento contínuo de $1 bilhão por dia até 2030. Produção e distribuição, Agência Rádio Web. E olha, a ONU fazendo alguma coisa. A missão da ONU pede libertação dos presos políticos na Venezuela. Por que a ONU demorou tanto tempo se eles estão presos há muito tempo? E o que aconteceu lá no Nepal com o pessoal destituindo o governo foi através das redes sociais, foi através da geração Z. Não foi ONG nenhuma que fez, não foi a ONU que fez nada, foi a geração Z através da internet. É por isso que eu gosto bastante da internet, porque aí fica evidente quem quer fazer algo e quem não quer. A Mônica Grelley vai falar dos direitos humanos agora da missão da ONU que pede libertação dos presos políticos na Venezuela. Vamos ouvir. A missão de apuração dos fatos na Venezuela divulgou um comunicado exigindo a libertação de todos os prisioneiros políticos do país. O grupo elogiou a soltura de 50 detidos arbitrariamente, mas ressaltou que, ao todo, havia 800 presos por simplesmente discordar do regime do ex-presidente Nicolás Maduro. A nota indica que dentre os detidos estão mulheres e pessoas com problemas de saúde e que o número de prisioneiros libertados está muito aquém das obrigações internacionais de direitos humanos da Venezuela. Segundo a missão de apuração dos fatos, os casos de detenção arbitrária foram documentados detalhadamente e provaram que as prisões foram usadas como instrumentos de repressão. O comunicado dos especialistas em direitos humanos destaca o grave impacto dessa situação nas famílias que estão sem saber o paradeiro de seus entes queridos. A detenção incomunicável prolongada é uma violação dos direitos humanos que muitos prisioneiros continuam enfrentando. Para a missão, as autoridades venezuelanas precisam agir com transparência e urgência, fornecendo informações sobre os planos para as próximas libertações e os critérios e prazos, assim como o número de pessoas a serem soltas. É dever do Estado indicar as condições de detenção, fornecer acesso a cuidados médicos, visita de advogados e familiares e suspender imediatamente qualquer prática de tortura, assim como de outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. A missão de apuração de fatos recebeu informações sobre grupos armados que patrulham as cidades, intimidando a população e realizando buscas e inspeções de telefones, bem como relatos de novas prisões de pessoas que expressam suas opiniões políticas. Da ONU News, Mônica Grelley, em parceria com a agência Rádio Web. Muito obrigado pelas informações trazidas aqui às 7h58. Vamos para o breve intervalo comercial e já tem a última hora do nosso programa Pé Direito. A sintonia que te faz começar bem. Rádio Cabum. Você está ouvindo o programa Pé Direito. 7h59. Há 35 anos no mercado, a Luquip Terraplanagem e Pavimentação constrói histórias com qualidade, agilidade e confiança. Fazemos locação de equipamentos pesados, pavimentação e empreendimentos imobiliários. Temos equipamentos pesados, modernos e de qualidade para lhe atender, seja qual for o seu projeto. Precisou? Ligou Luquip. 24 3323 5495. Luquip Terraplanagem. Tradição e tecnologia a serviço do seu projeto.
As matrículas para 2026 já começaram no Colégio Amparo. Há 83 anos, a gente une excelência acadêmica e valores cristãos, despertando amor, solidariedade e responsabilidade. Aqui, seu filho aprende, cresce e faz amigos em um ambiente seguro e acolhedor, com ensino de qualidade da educação infantil ao ensino médio. Tem laboratórios modernos, atividades que inspiram e a equipe de robótica Star Maker, orgulho regional e nacional. Venha fazer parte dessa história de tradição e transformação. Colégio Amparo, com amor educamos, com saber inspiramos, com atitude transformamos. Ligue 24 3323 4323 ou 98855 1722. Não falei que era rapidinho, já estamos de volta. Há 35 anos no mercado, a Luquip Terra... Tá bom, muito obrigado. Já falamos da Luquip, apertei o botão errado e voltou o comercial, cara. A sintonia que te faz começar bem. Agora sim. Cabum. Você está ouvindo o programa Pé Direito. Giro de notícias online. Giro de notícias. A informação que te coloca na frente. A informação que te coloca na frente é com a gente em 102,7 FM. Adolescentes de 13 a 17 anos. Por que tem limite de idade, cara? Por que não pode deixar qualquer pessoa ir lá se inscrever e fazer o curso? Que coisa! As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site faetec.rj.gov.br até o dia 25 de janeiro. As vagas são limitadas. A iniciativa oferece oportunidades de aprendizado em diversas áreas, promovendo desenvolvimento educacional, cultural e esportivo. Os cursos disponíveis são de inglês, espanhol, informática e transista. As atividades serão presenciais na unidade Faetec de Volta Redonda, localizada na rua 1015, sem número, no bairro Santo Agostinho. E cada candidato poderá selecionar até 4 cursos, inserindo todas as opções em uma mesma inscrição se quiser. Após o período de inscrições, a seleção dos candidatos será realizada por meio de sorteio. As orientações sobre as próximas etapas, como a efetivação da matrícula, serão realizadas diretamente pela unidade da Faetec de Volta Redonda. Governo do Estado inicia 2026 com entregas de obras em diversas regiões do Estado. O Governo do Estado do Rio de Janeiro iniciou esse ano com um novo ciclo de entregas que reforça o compromisso com a melhoria da infraestrutura urbana em todas as nossas regiões. Realizadas pela Secretaria de Estado das Cidades, de obras de drenagem, pavimentação, urbanização e lazer serão concluídas já no primeiro trimestre desse ano, beneficiando diretamente milhões de fluminenses, gerando empregos e promovendo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida também. No interior do estado, Cachoeiras de Macacu também está entre os municípios contemplados com a conclusão da obra de expansão B, prevista para fevereiro. A intervenção inclui drenagem pluvial e pavimentação em paralelepípedo também, impactando cerca de 20 mil moradores e contribuindo para a redução de alagamento. A melhoria da circulação de veículos também será beneficiada e o fortalecimento da infraestrutura urbana no município também. Matéria que você pode conferir na íntegra no nosso portal. 102 FM. Era essa aqui, ó. Acesse nosso portal grupocabum.com.br. Seleção complementar para o serviço militar feminino começa nessa semana. Você que é mulher e quer servir o Exército, atenção! Em sua etapa final, o serviço militar inicial voluntário feminino 2025 se inicia já. Nessa segunda-feira, dia 12, o processo de seleção complementar em nota. O Ministério da Defesa informou que o prazo segue até o dia 20 de fevereiro em todo o país, mas que as datas variam de acordo com o cronograma de cada força, entenderam? A iniciativa conjunta das 3 forças é inédita e sinaliza um marco na ampliação e ingresso das mulheres nas fileiras da Marinha, Exército e das forças aéreas também. Segundo a pasta, durante a seleção complementar serão realizados novos exames clínicos e entrevistas, bem como avaliação de atributos técnicos e preparo físico também, requisitos básicos para a formação militar.
porque as convocadas podem conferir a programação na unidade da Força e também quando forem designadas no site oficial do alistamento. Depois do ato oficial de incorporação, o serviço militar se tornará de cumprimento obrigatório, conforme a Lei 4.375 de 17 de agosto de 1964 e no Decreto número 57.654 de 20 de janeiro de 1966. Os homens e as mulheres incorporados não terão estabilidade no serviço militar, destacou a pasta. É apenas um serviço ali temporário. Ainda de acordo com o Ministério, a previsão é que em 2026 a incorporação de mulheres selecionadas ocorra em 2 momentos, de 2 a 6 de março e de 3 a 7 de agosto. Na Marinha, as militares vão ingressar como marinheiro recruta, já no Exército e na Força Aérea como soldado, tendo os mesmos direitos e deveres dos homens. Inicialmente, são oferecidas 1.467 vagas, sendo 157 para a Marinha, 1.010 para o Exército e 300 para a Força Aérea. As oportunidades estão distribuídas em 51 municípios, abrangendo unidades militares das 3 forças em 13 estados, além do Distrito Federal também. E o serviço militar obrigatório, com os dados da pasta, mostram que em 2025 o serviço militar ultrapassou a marca de 1 milhão de alistados em todo o nosso país, sendo cerca de 34 mil inscrições de mulheres voluntárias para o recrutamento. E para o alistamento masculino, que é obrigatório, foram 1.029.323 homens alistados. Muito legal a participação das mulheres, sendo bem-vinda agora nas nossas Forças Armadas. É por meio do alistamento militar que as Forças Armadas renovam anualmente a maior parte de seus efetivos, oferecendo aos jovens a oportunidade de servir a pátria. Essa formação garante recursos humanos qualificados e uma reserva estratégica para eventual mobilização nacional, concluiu o Ministério. Muito maneiro mesmo. Nos siga no Instagram, @Rádio Cabum. E agora que são 8 horas e 7 minutos, 8 horas e 7 minutos, separei uma matéria para nós. Saúde mental, como atletas lidam com a pressão no esporte. Mas antes dessa, quero dizer a vocês que estamos no Janeiro Branco. É o avanço da saúde mental nas empresas. O Janeiro Branco é a cor branca, e estamos em janeiro. Tá, beleza, mas o que eu não sei ainda é sobre qual doença vamos focar nesse mês. Priscila Mendes traz os detalhes para nós. O Janeiro Branco, movimento dedicado à conscientização sobre saúde mental no país, ganha ainda mais relevância no ambiente corporativo no Brasil. A NR1, norma regulamentadora 1, atualizada em 2024 com foco na inclusão dos fatores psicossociais, como estresse, burnout e assédio, exige que as empresas cuidem da saúde mental, além da física, com um prazo de adequação até 25 de maio deste ano. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a depressão e a ansiedade causam perdas globais de $1 trilhão por ano em produtividade. No Brasil, os transtornos mentais estão entre as principais causas de licenças médicas prolongadas. Erasmo Carlos Severiano, psicanalista, especialista em saúde emocional e produtividade no ambiente corporativo e tecnólogo em administração registrado no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, destaca que a saúde mental deixou de ser um tema individual e passou a ser um risco organizacional. O mundo do trabalho mudou muito rápido. Temos mais pressão por resultados, jornadas extensas, trabalho híbrido, insegurança econômica e menos tempo para recuperação emocional. Isso exige um novo olhar. Cuidar do bem-estar hoje não é benefício extra, é condição básica para a sustentabilidade das organizações. Porque na prática a NR1, ela deixa claro que fatores como estresse, burnout, sobrecarga e assédio passam a ser responsabilidade formal da empresa. As organizações, elas precisam identificar, prevenir e gerenciar esses riscos psicossociais.
Levantamentos do Ministério da Saúde mostram que os transtornos de ansiedade afetam mais de 9% da população brasileira, índice superior à média global, com reflexos diretos no ambiente de trabalho e na capacidade de entrega das equipes. Isabela Coura, psicóloga clínica, especialista em gestão e desenvolvimento de pessoas, ressalta que quando equipes diferentes apresentam os mesmos sintomas, dificilmente está se falando de um problema individual. A NR1, ela deixa claro que a saúde mental não é uma questão individual e também uma responsabilidade organizacional. Com a atualização, a empresa passa a ter a obrigação de identificar, avaliar e gerenciar esses riscos dentro do programa de gerenciamento de riscos, assim como ela já faz com riscos físicos ou de segurança. E se a empresa não se adequar, além de riscos legais, como multas e ações trabalhistas, ela também pode enfrentar consequências muito concretas, como afastamento, queda de produtividade, perda de talento e também desgaste da reputação. Pesquisas do Fórum Econômico Mundial indicam que cada dólar investido em programas de saúde mental pode gerar retorno médio de $4 em produtividade e redução de afastamentos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Muito obrigado, Priscila Mendes, pela informação trazida aqui no nosso programa Pé Direito. Na sintonia certa. Hoje as vinhetas não querem sair, né? 102 FM, Grupo Cabum de Comunicação. Exatamente, a Daniele Esperon, que vai falar da preleção da saúde mental, como atletas lidam com a pressão no esporte. Essa matéria que eu separei para nós. Preleção Entrevista. Conversa que vai além das quadras e dos campos. Com Daniele Esperon. Eu sou a Daniele Esperon e essa é uma produção da RWCast, a central de podcasts do grupo Rádio Web. Olá, sejam muito bem-vindos ao Preleção. E o Preleção Entrevista de hoje está imperdível, gente. Eu tenho um convidado para lá de especial. É o Cleiton Carvalho, ele é mental coach do mundo do futebol. Você que gosta de futebol, gosta da parte mental, de saber essas curiosidades, né? Caraca, aquele jogador tá meio chateado, não tá rendendo em campo. Tem todo um trabalho por trás que você vai saber agora aqui no Preleção. Cleiton, é um prazer te receber aqui. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, me sinto muito honrado de poder estar aqui com vocês hoje. Espero contribuir, que a gente possa aprender bastante juntos aqui também. Cleiton, para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é ser um mental coach, como que funciona esse trabalho? O mental coach, na verdade, é uma metodologia focada em desenvolver estratégias, resultados para os atletas, trabalhando ali metas, objetivos, planos de ações, também no desenvolvimento de habilidades que ele precisa para performar. Eu falo muito que a gente precisa treinar também essas habilidades, né, como confiança, motivação, treinar resiliência, força mental. É como, de fato, um treinador, só que no aspecto mental e comportamental desses atletas, para que eles consigam entrar dentro de campo ali e ter uma performance de excelência. E fora de campo também, para que eles consigam, sabe, gerir a vida deles, né, e que é a carreira de um jogador tão desafiadora em uma carreira tão curta, então ele precisa de pessoas ali também que possam orientar e ajudá-los nessa jornada. Por exemplo, você agora está trabalhando com o Alacian, jogador do Flamengo, é um jovem, né? A gente sabe que quando o jogador sai das categorias de base, né, Cleiton, às vezes fica um pouco deslumbrado com o sucesso, com a fama. Como que está sendo esse trabalho do Alacian? O que você pode falar? Você que está no início de trabalho, né? É difícil falar, mas o que você já percebeu pela sua experiência até, né? É bem verdade isso que você falou. Um atleta de base, muitas vezes ele não está preparado para viver o profissional e aí esse atleta acaba com chega nele e não sabe lidar com isso, essa é a verdade. E principalmente quando é um atleta preto, que veio de periferia, de comunidade, porque às vezes não tem apoio da família ou tem uma família disfuncional também. Então, aquele atleta que não foi preparado para lidar com dinheiro, agora ele tem muito dinheiro, o atleta tem fama, ele tem poder. E como gerenciar isso, né? No Brasil a gente vê muitos atletas se perdendo por isso, né? A gente vê
caso, por exemplo, do Thales, um jogador muito promissor que era do Vasco da Gama, que morreu num acidente, saindo de um baile dentro da comunidade, e quantos outros jovens que a gente perde por aí. Eu falo que minha missão dentro do futebol é garantir que esses talentos se tornem aí craques, que eles tenham um legado dentro do futebol. E com o Wallace não é diferente, né? Apesar de a gente estar trabalhando recentemente, eu gosto muito de trabalhar com ele porque ele me ouve, ele é um menino muito bom, de um coração assim, maravilhoso. Quem não conhece até acaba julgando, mas eu tenho vivido ali experiências com ele maravilhosas. E é o que eu falei para ele, né? Eu estou ali do lado dele para contribuir com o crescimento dele, para orientar, para mostrar quais caminhos ele pode seguir e apoiar ele dentro desse processo. Ele já revelou algum abatimento daquela expulsão, aquele cartão que foi onde deu aquele boom, né? Isso acaba que afeta o jogador dentro de campo, né? Como que botar ele no eixo, no equilíbrio de novo nesse momento? Na verdade, ele hoje já deu essa volta por cima, né? Já tá treinando ali bastante, muito forte. Como eu falei, o Wallace, ele tem essa vontade de ganhar e ele não sabia, às vezes, medir isso, né? Ter esse equilíbrio, esse ponto de respirar e falar, não, calma, eu preciso me controlar. É um menino. É como eu falo, assim, às vezes um adulto aí com 30, 40 anos não tem autocontrole, imagina um jovem atleta, né? Que tá ali vivendo muitas coisas ao mesmo tempo, porque no Mundial ele estava lá como um melhor jogador, como uma revelação, todo mundo falando dele, e eu falo assim, futebol às vezes é muito pesado, né? Porque se o atleta não supre a expectativa que o mercado quer, ele apanha bastante, né? E ele tem apanhado bastante, mas ele está muito bem, assim, trabalhando, ele sabe do potencial dele, ele sabe do que ele pode alcançar dentro do futebol, e ele está disposto a reconstruir isso, dar a volta por cima, e isso tem sido até um fator motivacional para ele. Entendi, Cleiton. Agora eu queria que você me explicasse um pouquinho qual é a diferença em relação a um psicólogo para o mental coach. Muita gente pensa assim, ele está no psicólogo. Não. Pelo que eu entendo, tá? E assim, eu sou leiga, o psicólogo, ele trabalha a parte de trás, né? O passado. O mental coach, ele visa o futuro, né? Um plano de carreira. Seria isso, mais ou menos? Hoje tem a psicologia do esporte também, que trabalha bastante essas questões focadas pro resultado. Mas o psicólogo, ele é um especialista ali para lidar com essas emoções, principalmente com traumas que os atletas passam, né? De ressignificar o passado, de lidar ali muitas vezes com ansiedade, depressão. O psicólogo do esporte, ele é formado para isso, né? Ele sabe lidar com isso. E isso não é a minha área, né? Eu até falo muito nas entrevistas que eu dou, que quando eu percebo que o atleta ele precisa de um psicólogo, não de um mental coach, eu direciono ele. Eu trabalho com alguns psicólogos e eu consigo ter essa maturidade também, porque a minha intenção é somar e não destruir um atleta, né? E eu sei da responsabilidade que é. Por isso que eu tô desde 2016 no futebol, eu consegui construir uma carreira de sucesso. Eu sempre falo, né? As pessoas têm um certo preconceito contra coach, mas se eu não fosse um profissional sério, eu não estaria mais no mercado nesses anos todos, né? Ainda mais no mundo de hoje em dia, né? Onde a gente vive, a gente passou por uma pandemia, né? E a cabeça ficou... todo mundo fica meio assim, né? Tipo, não sabendo lidar com as situações. Eu acho que aquele momento onde as pessoas, né, tiveram que ficar mais em casa, se distanciar uma das outras, isso afetou muito. Então, hoje em dia, esse trabalho mental ele tem que estar aliado dentro de campo, né, Cleiton? Não só na base, né? Não, com certeza, principalmente no profissional, porque no profissional o atleta começa a viver as expressões do futebol de verdade, né? Que é as cobranças, as críticas ao resultado. Eu falo que muitas vezes o atleta de futebol, isso é até uma crítica minha, né? Que ele é só tratado como um produto, essa é a realidade, porque muitas vezes o clube vê aquele menino como um ativo e quer vender aquele atleta, e se ele não supre essa expectativa, é muito mais fácil você descartá-lo, porque tem 100 ali querendo assumir aquele espaço, né? Até falo, tem ali o Cartolouco, eu gosto de alguns documentários que ele faz com ex-atletas que se destacaram, que hoje está lá trabalhando de Uber, infelizmente, não que seja uma profissão, sabe, ruim,
mas um atleta que às vezes tinha um potencial muito grande e hoje está, às vezes, sendo um ajudante de pedreiro. E qual que é o papel, né, também do clube, né? Porque a gente ouve falar de muitos dirigentes, né, que é muito bonito falar isso. Não, a nossa função é formar os atletas para a sociedade, né? Mas quando o atleta não performa, eles são os primeiros a jogar esses atletas, a dispensar o atleta, a rescindir um contrato. Qual que é o compromisso de fato dentro desse processo com esses atletas? Então, assim, no profissional, o atleta, quando ele vem ali da base, principalmente quando ele é muito talentoso, ele na base ele acaba se tornando, ele, vamos dizer assim, um rei, né? Todo mundo fala dele, ele sai na mídia já. É um monopólio, né? Ele já tem um bom salário também, né? E ele já tem uma empresa muito grande. Quando ele sobe para o profissional, tudo aqueles direitos que ele tinha, né? Né, vamos dizer assim, tudo aquilo que as pessoas falavam nele, agora ele é mais íntegro do processo, né? Porque ele vai lidar com atletas que já foram para a seleção brasileira, ele vai lidar com atletas que já jogou em grandes clubes na Europa, e até um ponto que eu gosto de trazer como observação, que é um problema de autoestima daquele atleta ali, dele se ver pertencente àquele espaço, né? É bom quando tem atletas que têm mais experiência e abraçam esses atletas ali. Por exemplo, o Jorginho no Flamengo faz muito isso, o próprio Danilo também faz muito isso, de pegar esses meninos mais novos, fazer com que eles se sintam bem dentro desse processo, ensinar e orientar, porque eles já passaram por isso também, porque há uma certa empolgação também desses meninos de querer viver a vida desses caras que já construíram patrimônios, que já são multimilionários, né? E aí ele já quer ir lá no outro dia comprar um carro, uma Porsche, sendo que ele nem tem uma casa ainda, ele nem tem 10 milhões guardados lá no banco. Então, ele precisa de fato de orientação, até porque, assim, quando a gente fala de Brasil, não tem como fugir das questões sociais, não tem como fugir das questões econômicas e educacional também. E uma outra crítica que eu faço é que os clubes, na sua grande maioria, para ser clube formador, precisa ter esse programa ali de educação. Então, muitos clubes fazem parceria com escolas, tem escolas dentro do próprio clube, mas a maioria dos atletas nem estudam, porque eles estão jogando 2, 3 campeonatos, tem viagem, eles perdem prova e depois ele vai lá só e entrega o trabalho. Não estou falando que são todos os clubes que fazem isso, mas eu vejo isso em alguns clubes, até porque eu trabalho com muitos atletas, já trabalhei também com muitos atletas em base, né? Então, assim, você tá formando um atleta incompleto, e aí agora ele sobe pro profissional, muitas vezes ele não sabe falar, muitas vezes ele não sabe escrever, ele não tem entendimento de mundo, ele não sabe lidar com as suas próprias emoções, ele não sabe liderar, ele não sabe lidar com o dinheiro. Imagina se ele for caminhar sozinho, e aí às vezes a família desse atleta também é uma família disfuncional, ou uma família que veio de um ambiente muito pobre, que vê essa esperança também no atleta, que às vezes ele até se sente pressionado por isso, porque ele não pode errar, porque se ele errar, todo mundo sofre. E como colocar limites, até mesmo nas famílias, né? No pai e na mãe, porque às vezes o atleta ainda quer agora suprir todas as necessidades, não só do pai e da mãe, mas da família inteira, e não tem como. Infelizmente, ele em algum momento vai ter que saber administrar isso, e se ele não tiver pessoas do lado dele que possam orientar, ele só vai cair, sabe? E acontece demais no futebol. Atletas que tinham um potencial e hoje você nem sabe onde esse cara tá. O que é mais difícil, trabalhar com esse jogador que sai da base nessa posição de estrela, né, e vai para o profissional e vê uma outra realidade, ou aquele profissional que passa por um momento de frustração, né, que já tem uma carreira, já tem uma bagagem? Você, por exemplo, também já trabalhou com o Luiz Henrique, né, que foi campeão com o Botafogo, trabalha. O Arthur também, o Gregory, né, que são jogadores que no ano passado estavam lá em cima, né? O Botafogo campeão. Como trabalhar? O que é mais difícil? Eu acho que sempre é mais difícil trabalhar com um atleta jovem, porque um atleta como o Gregory, por exemplo, né? Eu trabalho com o Moisés, do CSKA, que tem 30 anos, trabalhei com o Diego Pituca,
no Santos muitos anos, tem 33, eles já têm bagagem, eles sabem, eles já passaram por muitas dificuldades também. Lógico que eles vão vir por um processo mais para questões de ajustes, de entender, de analisar quais são as melhores decisões que eles vão tomar para a carreira dele. Às vezes ele está passando uma fase difícil no jogo ali em si. Aí você orientar e mostrar como ele sair daquela situação, fica até mais fácil deles receberem isso por causa da maturidade, né? Agora, um jovem atleta, como eu falei aqui, ele está começando a vida, né? Ele ainda não sabe de muitas coisas da vida. E a gente vê que essa juventude, esse momento atual da sociedade, os jovens são muito voláteis, eles acham que sabem de tudo, né? E querem fazer as coisas como se não houvesse amanhã. Então, se eu não tiver ali pessoas para poder orientar e fazer o papel chato, sabe? Porque, como eu fui militar da Marinha, eu trabalhei em centro de formação durante 5 anos da minha vida. Eu fui um sargento da Marinha, de aula de liderança também. Acho que isso me ajudou muito nesse processo de trabalhar com atletas, porque eu vivia isso dentro das Forças Armadas, né? Então, a gente trabalha no processo de educação. E educar não é uma vez, você não fala só uma vez, você tá ali o tempo inteiro falando, até ele entender. Uns vão entender, outros também não. E tá tudo bem. Eu sempre falo isso, né? Graças a Deus, os atletas que eu trabalho conseguem entender bem, né? Hoje eu até tava falando com um amigo meu de bike, ele falou assim: "Ô, Cleiton, você se tornou um cara que garante os investimentos dos clubes, porque, pô, olha os caras que vêm trabalhar com você, né? E você consegue ajudar esses caras." Eu falei, olhando por isso, né? Eu trabalhei com o Lázaro no Flamengo quando ele tava ali numa fase difícil e quase saindo do Flamengo, e aí ele performou em 2022, foi vendido. Trabalhei com o Figueiredo também nessa transição de base para profissional. Foi até na época que ele foi artilheiro da Copinha. E hoje o Figueiredo tá voando lá em Portugal. O próprio Luiz Henrique, ano passado, que ele estava oscilando bastante no Botafogo. E hoje o Luiz é um dos caras cotados para a seleção brasileira, né? Para ir para a Copa do Mundo. Então, quando o atleta entende, eu acho que assim, o que favorece muito o meu trabalho também é que eu consigo me colocar no lugar deles, sabe? Mesmo sendo um homem mais velho, né? Hoje com 38 anos, eu consigo aproximá-lo deles, fazendo com que eles saibam que eu tô ali do lado deles, não para poder, por exemplo, tirar deles alguma coisa, porque assim, geralmente as pessoas que chegam do lado desses atletas querem sempre alguma coisa. Então, você dificilmente, até falando isso para as pessoas me pedem camisa e tal. Eu falei, cara, nem eu tenho camisa. Eu falei, até hoje eu não tenho camisa do Luiz. Eu vou arrumar a camisa para você. O Luiz tinha camarote lá no Engenhão. Eu nunca fui, porque assim, não é a minha função, sabe, ficar atrás dos atletas. Eu sei que eu tenho esse papel, né, fundamental na vida deles, mas eu também não sou amigo deles ao ponto de conviver com eles o tempo inteiro, sabe, de churrasco na casa dele, de viajar com ele. Não, eu consigo fazer essa separação muito bem. Então eles acabam me respeitando por isso, né? Porque ele não vai me ver pedindo uma esteira, ele não vai me ver pedindo um ingresso, né? Porque as pessoas me pedem ingresso o tempo inteiro. Cleiton, me arruma um ingresso para ir no Maracanã. Tem gente que quando me manda mensagem eu já sei que é para pedir ingresso, né? Falando, não tem nem para mim. Então assim, eu consigo lidar muito bem com isso. Então acaba que eles olham e tem essa admiração também e respeito, e eu sei fazer com que eles me respeitem, sabe? Acho que por esse fator também do militarismo, mas também por essa questão, até porque hoje eu sou vice-presidente do Movia Futebol, que é um movimento de equidade racial, eu misturo muito essas questões históricas, raciais, e eu consigo compreender principalmente um jovem que vem de periferia, né? As dores dele, porque eu também vim da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, né? Hoje eu moro no Recreio, eu sei quantas dores eu vivenciei. Por exemplo, quando eu vou fazer uma sessão com eles falar de disciplina, eu falo, cara, eu sou disciplinado, porque olha de onde eu saí, onde eu cheguei, né? Olha o que eu construí, eu pedi baixa da Marinha para eu construir essa carreira aqui. Eu falo, eu sou mais obcecado que vocês. Se botar nós dois para ir atrás de um objetivo, eu vou ganhar, porque eu vivo isso, né? Então, assim, eles acabam olhando, caraca, porque também tem uma coisa que eu falo muito importante no futebol, porque assim, como o atleta muitas vezes ele é visto como um ativo, as pessoas não vão confrontar esse atleta. Porque elas não querem perder esse atleta. Um amigo não vai confrontar esse atleta. É muito o que vive o Neymar, né?
Acho que o Neymar é um excelente exemplo disso. Exatamente, porque as pessoas querem viver assim o glamour de ser amigo desse atleta, ou de ser empresário do atleta, ou de ser pai desse atleta. Aí isso acontece também muito, essa transferência de papéis, né, familiares, onde o atleta agora ele passa a ser o pai da família, né? Então, assim, eu achei muito interessante uma fala do Marcelo, que ele chegou, o pai dele falou, pai, agora eu tô bem de vida, só pode parar de trabalhar. E ele falou, não, eu não quero parar de trabalhar. Você vai seguir sua carreira, eu vou seguir a minha. Ele falou que o pai dele se aposentou lá no bombeiro e tal. Então você vê, né, assim, são situações bem diferentes. É a situação, assim, agora que eu tô pensando, Cleiton, esse trabalho, né, porque quantas vezes por semana? Ou como é que funciona? Eles ligam para você? Vocês se falam numa rotina, assim, diária? É pessoalmente? Como é que funciona? Com alguns atletas, hoje eu trabalho pessoalmente, assim, muito pouco porque alguns já estão na Europa, no próprio Luiz, mas a gente se fala todos os dias, sabe? Eu não tenho só aquela coisa de estar na sessão sábado, domingo, às vezes meia-noite. É quando eles estão com problema, mais ou menos? Não, é porque a gente cria esse laço mesmo de conversar, sabe? Eu tenho isso como algo meu. Eu não me sinto feliz e não me sinto bem de só chegar aqui na sessão, né, uma hora, falar com o atleta e só vou falar com ele na outra semana. Não, então amanhã eu vou mandar uma mensagem para ele, ou ele já está acostumado, me manda mensagem, quando sai de um jogo me manda mensagem, ou quando tá antes do jogo me manda mensagem. A gente tá sempre se falando, porque eu preciso fazer também essas manutenções, sabe? Constantemente para entender, porque o futebol é muito rápido que as coisas acontecem, né? Uma hora ele tá lá em cima, outra hora ele tá lá embaixo, então eu tô ali ajudando eles a lidarem bem com esse processo, né? Eu sempre procuro, por exemplo, segunda-feira eu mando mensagem para todos eles, saber aí como é que foi o final de semana, como é que foi o jogo, como é que tá se sentindo, aconteceu alguma coisa e tal, e aí eles já vão mandando mensagem, e aí a gente já vai trabalhando isso. Quando chegar na sessão a gente só complementa, né, as coisas que a gente já vem conversando. Acho que isso é um ponto muito importante. Acaba que você vira realmente um amigo, né? É aquela pessoa que eles têm... Porque a gente tem a ideia, né, de que são sessões, como você falou. Ele senta ali num divã e começa o diálogo. Não, é totalmente diferente, né? É muito diferente. Assim, é lógico, né? O Luiz, por exemplo, a gente conversa na sessão 2 vezes por semana, mas tem sessão que a gente fala às vezes de 20 minutos, sabe? E ele sai super feliz. Às vezes a gente vai falar um pouco mais. Com alguns atletas a gente entra em outras questões além do futebol, porque eu tenho um atleta que ele falou assim, Cleiton, eu tô bem, agora eu quero, cara, pensar além do futebol. Eu quero enxergar outras possibilidades. Eu falei, então beleza, então eu vou montar um programa aqui para desenvolver esses aspectos, essas habilidades em você. E aí teve uma semana que eu falei pra ele, legal, cara, eu gosto, tá rindo, milionário, e o que você tá fazendo pra sua comunidade? O que você tá devolvendo pra sua comunidade? Você que me pediu, então eu vou vir aqui e vou te fazer essa provocação. Porque você quer falar de legado, de construção de legado, de liderança, então eu até falei pra ele assim, hoje eu não vejo nenhum homem preto, principalmente no futebol, como uma grande liderança. Então assim, vamos trabalhar pra isso, porque a gente não tem, de fato a gente não tem, sabe? Só que o futebol, ele é uma ferramenta poderosa. Se bem trabalhado, pode gerar impactos sociais no Brasil, transformar vidas de fato. E eu até falo assim, tem atletas de alto nível que hoje estão divulgando casas de aposta para ganhar um patrocínio de 10 milhões por ano que não vai mudar a vida dele. E pior quando esse cara, ele é um atleta preto, sabe? Porque quem são as pessoas que mais sofrem com jogos de aposta no Brasil? São pessoas de periferia de comunidade e, na sua grande maioria, são pessoas pretas. O Vinícius Júnior, ele tem um trabalho, acho que em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que ele faz uma parte social que é bem legal também. Sim, eu conheço, mas é o que eu tô te falando, sabe? Assim, até que ponto isso não poderia ser um potencial a mais? Eu falei ontem para um atleta, eu falei assim, quantos atletas você vai no stories dele e você vê ele falando assim, pô, estuda, se dedica, faz uma faculdade, sabe, lê esse livro aqui, mas você abre os stories do cara e ele tá divulgando uma casa de aposta.
É verdade. Entendeu? Então, a minha função no futebol é fazer esses caras refletirem, fazer com que eles enxerguem o potencial que eles têm, como o próprio LeBron James faz. Eu tenho um instituto, mas, por exemplo, o Neymar ele tem um instituto dele lá. Tá lá em Praia Grande, mas o tamanho que o Neymar tem, ele já poderia ter uma fundação mundial. Você entende? Então eu preciso estimular esses atletas a pensarem além do futebol, né, do quanto eles podem devolver de fato para a sociedade. Eu até falo com o Luiz, né, que a minha missão com ele também é fazer ele se identificar e cada vez mais lutar por essas causas raciais, porque um dia ele vai passar. Eu nunca passei, né? O atleta fala assim, eu nunca passei, mas um dia você vai passar, sua filha vai passar, seu filho vai passar. E o que você está fazendo por isso? Eu tenho um amigo aqui no Rio de Janeiro que ele tem uma fundação para ajudar pessoas pretas com bolsas de estudo para medicina. Ele já ajudou a formar 26 médicos pretos. E aí eu falei assim, pô, doutor, imagina se um atleta chegasse aqui e botasse 50 mil aqui todo mês. Ele falou, Pedro, eu ia fazer um estrago, cara. Entendi. Só que a gente o futebol não forma os atletas para pensarem nisso. E tá tudo bem também, porque eles estão buscando proteger o patrimônio deles, né? Mas quando você vai pegar um atleta americano, até porque esses atletas, eles passaram por uma universidade, né? É um processo cultural totalmente diferente. Eles vão ter mais acesso a esse tipo de conhecimento. Aqui o atleta, ele tem acesso a pessoas que querem sugá-lo. Sim. Que quer andar no carro dele, que quer ir pra balada com ele. Eu falei no outro dia para um atleta, falei assim, cara, quantas vezes você foi para a balada e os seus amigos pagaram para você? Só você que paga, cara. Entende? Então as pessoas estão ali, só que depois que elas terminarem de te sugar, elas vão sair e vão para outros. E aí eu acabo sendo esse cara mais chato e eu também não tenho problema de ser isso, sabe? Essa questão de mulheres, né, dos jogadores, principalmente quando o jogador é da base, né, aparece muita mulher. E aí, como perceber, né? Alguém já teve alguma situação assim de falar com você, de você ter que dar um conselho mais até duro, né? Porque... Eu falo assim, para eles no sentido de o que você quer construir primeiro. Acho que o relacionamento é algo importante na vida de um atleta. Às vezes, o que acalma um atleta é um relacionamento. Eu já vi muito isso também. Às vezes o cara começa a sair muito, não sei o que. Ele começa a namorar, ele muda. Sossega. Isso também é importante, mas é avaliar também o quanto aquela pessoa pode agregar. E acho que o avaliar é ele perceber nas atitudes da pessoa, no dia a dia da pessoa, nas redes sociais daquela pessoa, o que ela quer. Porque também acaba que se ele não tomar cuidado, ele pode atrair para a vida dele alguém que vai destruir tudo aquilo que ele construiu. É o que a gente vê muito hoje em dia, né? Exato, e eu vejo que isso é até um embate, né, às vezes, do próprio pai, da mãe do atleta que tá aí a vida inteira, aí quando entra numa namorada, entra nesse processo, sabe, de embates ali entre famílias, e é muito isso, sabe, é que eu falo, no meio de tudo isso tá o atleta. É muito difícil, né, a gente que, assim, como torcedor, né, a gente acha que... é bom jogador. Tem momentos, o fora de campo influencia muito, né? Se não vai bem, como qualquer trabalho, né? Se você não tá bem com a sua mente, fica complicado. Então, assim, na minha visão, até pelo bate-papo, Cleiton, o clube de futebol deveria não só ter um psicólogo, como uma pessoa como você, né? Para instruir e fazer esse trabalho, de repente, que você vivendo o dia a dia, acredito que seja mais fácil até identificar, né? Os jogadores que às vezes não te procuram, né? Que precisam de ajuda, né? Exato. Acho que tudo que é para agregar vale a pena, né? Eu acho que ainda há um pouco de resistência, né? Como eu te falei, pô, é muito assim, né? Porque ele não foi para uma faculdade, né? As pessoas garantem muito conhecimento só através de conhecimento de faculdade. Eu fiz uma certificação em coach, aí as pessoas falam, não, mas você não tem faculdade para isso, né? Eu acho que o brasileiro ainda está muito atrás nessas questões, né? Até você vê, por exemplo, empresas no Vale do Silício que contratam o cara pelo resultado que ele entrega, não é pelo diploma que ele tem, né? Ter um diploma da USP não significa que o profissional vai ser um excelente profissional. Exatamente. E um coach que ele também vai ser um profissional ruim. Todas as profissões têm os bons e têm os ruins, né? Então, assim, acho que é analisar o que pode agregar dentro desse processo, né? E
e contribuir para esse crescimento mesmo dos nossos atletas, do nosso futebol. Nós somos o país do futebol, nós somos o país que mais exporta atletas para o mundo, mas a gente cada vez está vendo menos resultado disso dentro de campo. São muitos atletas se perdendo dentro desse processo, né? A gente já vê meninos com 8 anos de idade já sendo patrocinados aí por grandes marcas e empresários já investindo dinheiro. E você vê como está sendo muito competitivo. Teve uma mãe que me procurou e falou, pô, eu queria fazer um trabalho com meu filho e ele tem 6 anos. Eu falei, não, você tem 6 anos. Tem que brincar. Tem que jogar futebol na terra. Não, pra mim, assim, eu quero dinheiro. Eu acho que eu falei para seu filho tem que ser criança. Eu sei que esse mercado do futebol é assim, cada vez parece que tá ficando pior. É um mercado que gera muito dinheiro. Essa é a realidade. Então, assim, a esperança de ter mais dinheiro é um atleta. Então, você já desde pequenininho começa a trabalhar isso para que ele possa lá. Mas a gente nem sabe se ele vai ser um dia. Né? É verdade. Bota uma sobrecarga, né? Bota uma responsabilidade muito grande e a criança não está preparada, né? E é como até você falou, às vezes aquele menino vira jogador e carrega uma família nas costas, né? Como é que vai jogar mal, né? Como é que vai lidar com a pressão da torcida é o de menos, né? Nesse caso. Eu acho que o problema não é nem carregar a família, sabe? Eu acho que o grande problema é a família não entender o processo. Porque, assim, eu já vi casos, por exemplo, e quando os pais são separados é pior ainda. Mas, assim, o atleta tá lá, ele tem que bancar todo mundo, essa é a realidade. Porque ele não vai deixar a mãe dele lá, né, lá dentro de uma comunidade. Então não tá errado. Aí você chega dentro de uma casa que tem 15 pessoas dentro de uma casa e ninguém falando nada, cara. E é isso que eu acho errado. Acho que cada um acaba vendo a responsabilidade nele, né? Exato. Acho que cada um ele tem que contribuir para o crescimento daquele atleta. Sim. Por exemplo, eu já vi irmão de jogador, enquanto o cara tá saindo para ir treinar, ele tá lá na praia tirando foto, sabe, pagando de playboy com o dinheiro do irmão dele. Ele nem pensa assim, pô, como é que eu posso contribuir com a carreira do meu irmão? O que eu posso ajudar o meu irmão para que ele possa ter mais sucesso? Às vezes é o pai de um jogador que agora tem dinheiro, ele tá andando com um carro lá, e aí gasta o dinheiro todo e fica ligando pro cara toda hora. Pô, tem que pagar isso, tem que não sei o quê. Pô, tô precisando de dinheiro, tô precisando... E aí o cara tá lá na Europa, tendo que resolver um problema do pai dele, que se meteu num problema que não é dele. Não é errado ajudar, mas é muito desafiador esse processo. É verdade, e acaba que muitas das vezes afeta a cabeça do jogador, né, que fica com essa responsabilidade muito grande. Cleiton, o papo foi super legal, eu achei assim, tipo, bem esclarecedor, entendeu? Muita gente não conhece de fato, né, a importância desse trabalho. É bom a gente botar para frente, a gente explicar o que é, porque o jogador de futebol não é uma máquina, né? Não é um objeto, não é uma compra e venda, né? É muito mais, ele é um ser humano que precisa tratar a parte mental principalmente, né? Sim, eu queria que você deixasse um recado, né, final para os jogadores, para o nosso ouvinte também, né, que às vezes fica pensando, né, como que sair daquela situação. Queria que você deixasse uma frase final aí para eles. Eu acho que para os torcedores é encarar os atletas como ser humano, né? Que muitos acabam massacrando um atleta por aquela fase difícil dele. Em relação a buscar também seus sonhos, acreditar nisso, a gente está num país de muitas dificuldades, principalmente sociais e econômicas, mas que você possa acreditar no sonho e trabalhar para isso e viver o melhor dentro das suas possibilidades e buscar coisas grandes. É isso. Muito obrigado a todos. Tá certo, Cleiton. Eu agradeço novamente a sua participação. Foi muito legal esse bate-papo, viu? Obrigado. Até a próxima. Esse foi Cleiton Carvalho. Eu agradeço a você também que ficou com a gente, curtiu esse bate-papo, pôde aproveitar e conhecer um pouquinho da história do Cleiton Carvalho e de como que é o trabalho do Mental Coach. Eu te espero no próximo episódio. Até lá. Muito obrigado, Daniele Esperon. Grupo Rádio Web, produção e apresentação, Daniele Esperon. Edição de áudio, Alexandre Albuquerque. Coordenação da RWCast, Rafaela Martinez. Direção de jornalismo, Daniela Madeira.
Muito obrigado, Daniele Esperon e toda a Rádio Web. Agora o Breno Zonta com o nosso segundo giro de notícias nacionais aqui no programa Pé Direito. Grupo de juristas acusa Trump de crimes ao Tribunal Penal em Haia. Essas e outras agora em destaque aqui no nosso programa Pé Direito, com ele, o repórter Breno Zonta no giro de notícias. Breno Zonta, é com você. Terça-feira, 13 de janeiro de 2026, este é o Giro de Notícias. Eu sou Breno Zonta e você acompanha os destaques do momento. Um grupo de mais de 200 juristas, parlamentares, acadêmicos e organizações de direitos humanos pediu ao Tribunal Penal Internacional em Haia exame contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade que teriam sido cometidos durante a operação militar que invadiu a Venezuela e capturou o presidente do país, Nicolás Maduro. A partir da última segunda-feira, o trabalhador demitido sem justa causa vai receber valor maior de seguro-desemprego. O teto do benefício foi ajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, de 2025, que ficou em 3,9% e aumentou de R$ 2.424,11 para R$ 2.518,65, uma diferença de cerca de R$ 94. Uma brasileira de 36 anos denunciou que um homem invadiu o banheiro feminino de uma estação de metrô no Canadá e a espionou por cima da divisória das cabines. Nas redes sociais, a pernambucana Priscila Costa, que mora no país desde 2019, disse que o caso aconteceu na Kipling Station, na manhã da última sexta-feira, e é investigado pela polícia de Toronto como assédio sexual. O estado americano de Minnesota, governado pelos democratas, processou nesta segunda o governo de Donald Trump por suas operações contra imigrantes após a morte de uma manifestante baleada por um agente de imigração na semana passada. O procurador-geral do estado, Keith Ellison, disse que milhares de agentes acionados pelo governo estão mal capacitados e agressivos. Depois de 10 anos em operação, a hidrelétrica de Belo Monte, instalada sobre o rio Xingu, no Pará, iniciou a revisão dos impactos causados aos povos indígenas da região. As medidas que começaram a ser tomadas, segundo o Ministério Público Federal, atendem à determinação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, de 2015, quando foi liberada a licença de operação da segunda maior hidrelétrica do Brasil. Pela Copinha, nesta segunda-feira, o Corinthians perdeu para o Guarani e foi eliminado na segunda fase. O Bahia caiu para o Atlético do Piauí nos pênaltis. O Vasco perdeu para o Botafogo de São Paulo, o Ceará bateu o Atlético Paranaense e o Mirassol venceu o Goiás também nos pênaltis. Cruzeiro, Santos e Grêmio também passaram. Hoje entram em campo São Paulo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Vitória, Atlético Mineiro e Internacional. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Texto e apresentação Breno Zonta. Edição Mário Melo. Muito obrigado, Breno Zonta. E olha só, União de Cooperativas amplia a renda por meio de reciclagem. Bruno Moreira falando essa de economia antes de começarmos o horóscopo do dia aqui no nosso programa. Impulsionadas por movimentos sociais e pela necessidade de geração de renda de pessoas que viviam da coleta de recicláveis, as associações e cooperativas de catadores surgiram no Brasil nos anos 90. Hoje, 30 anos depois, elas continuam sendo um elo importante na sociedade e também no setor. Com isso, a Tetra Pak, empresa em soluções para processamento e embalagem de alimentos, incentiva o trabalho em rede entre essas associações. Esse método significa criar uma conexão de compartilhamento de infraestruturas, informações e canais de venda. Juntas, elas podem negociar volumes e valores, como salienta a diretora de sustentabilidade para o Cone Sul e Brasil da Tetra Pak, Valéria Michel. E é por isso, então, que a Tetra Pak está incentivando cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis a trabalhar em rede, porque esse método amplia a eficiência e permite maior vazão aos materiais recicláveis, impactando de maneira muito positiva a renda dessa categoria. Além disso, também permite que maiores volumes de materiais sejam encaminhados para os recicladores
sem um intermediário. Com o apoio da empresa, o número de participantes da Rede Norte no Espírito Santo a aderirem à venda em rede soma mais de 20 associações de catadores, com escoamento de cerca de 20 toneladas de embalagens longa-vida em 2025. Para a líder da cooperativa, Mirani dos Santos Pereira, a medida trouxe dignidade e esperança aos catadores. E querendo ou não, essa venda proporcionou para algumas dessas pessoas que nunca tiveram a condição de entrar num restaurante, por exemplo. Parece que existia uma Mirani antes da reciclagem e uma Mirani depois da reciclagem. Uma que aprendeu, que conheceu lá atrás, e outra hoje que vem desenvolvendo um trabalho de conscientizar, de mostrar que o catador tem valor e mostrar que a reciclagem tem valor. Hoje o mundo é reciclagem. E a Tetra Pak nos deu todo o suporte, ajudou com frete. O trabalho em rede permite que as cooperativas de reciclagem que estejam numa mesma região possam se unir para completar de maneira mais rápida e eficiente as cargas de materiais recicláveis. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira. Muito obrigado, Bruno Moreira, pelas informações trazidas aqui no programa Pé Direito, aqui no finalzinho do nosso programa. Giro de notícias. Só para acabar agora, hein? A informação que te coloca na frente. A informação que te coloca na frente com a gente em 102,7 FM. Notícias positivas aqui no final do nosso programa. Para fechar o nosso giro, vamos falar de boas notícias que a grande mídia muitas vezes ignora. Pesquisadores brasileiros identificaram uma enzima com alto potencial para combater bactérias super resistentes. O que isso significa? É um avanço que pode salvar milhões de vidas em hospitais, porque a partir disso dá para fazer um antibactericida super eficiente, entendeu? Além disso, cientistas desvendam o cérebro de um animal capaz de regenerar neurônios após ferimentos graves, abrindo portas para tratamentos de doenças degenerativas em nós, em humanos. E um estudo da USP também, a Universidade de São Paulo, confirmou que a miscigenação brasileira é um fator positivo para a nossa longevidade e a qualidade de vida também. Nossa diversidade genética é um tesouro biológico e a ciência provando que, apesar dos problemas, o ser humano continua evoluindo em busca de soluções sempre. Na sintonia certa. Você está. 102 FM, Grupo Cabum de Comunicação. E agora, com o brilho das estrelas, vamos desacelerar. E começaremos agora o horóscopo do dia aqui no programa Pé Direito. Descubra o que o horóscopo reserva para o seu dia no programa Pé Direito. Exatamente, aqui no finalzinho do nosso programa é hora de revelar a você tudo que os astros separaram para nós hoje, aqui no horóscopo do dia do programa Pé Direito. As previsões do horóscopo para hoje, terça-feira, dia 13 de janeiro de 2026, destacam um período de encerramento emocional e mudanças inesperadas também. Acompanhe comigo o horóscopo do dia. Para você do signo de Áries, emoções intensas e verdade à tona, finanças compartilhadas podem passar por ajustes. Arianos, entenderam? Não? Vou detalhar para você. O encontro do céu com a Lua, Júpiter, Saturno e Netuno sugere um reforço na autoconfiança, ideal para novas jornadas. Além disso, a importância da intimidade com entes queridos é enfatizada, especialmente o apoio de pessoas maduras, que você também deve solicitar. Um dia para valorizar quem te apoia emocionalmente na prática. Entenderam agora as missões de hoje, arianos? Para você do signo de Touro, é um momento favorável para atividades em grupo. Mas atenção, é preciso cuidado quando você quiser impor as suas opiniões, Touro. Em meio a uma acolhedora conexão entre Lua, Júpiter, Saturno e Netuno, o céu favorece o taurino a potencializar ideias em conjunto e encarar desafios compartilhados.
Diálogos intensos podem ampliar a sua visão de mundo e, assim, sua autocompreensão também. Uma rica jornada de autoconhecimento aguarda por você do signo de Touro. Agora, para você do signo de Gêmeos. O setor afetivo exige honestidade, geminiano. Parcerias podem enfrentar mudanças repentinas, então evite o controle. Gêmeos, o céu sugere que você pode estar em uma jornada de maturação na carreira. Você está se adaptando a várias demandas e pode ganhar uma experiência significativa que fortalece as suas ambições. O bom relacionamento com os que impulsionam a sua carreira pode ser uma vantagem. Pode não, com certeza vai ser uma vantagem. Se a pessoa impulsiona a sua carreira, né? Ajude-a também. Câncer. Mudanças imprevistas podem afetar a rotina e o trabalho de Câncer. Então, canceriano, tenha flexibilidade para cuidar da sua saúde. Entendeu? Porque se você não cuidar da saúde, nada feito. A terça-feira, para cancerianos, traz a dica do céu de cultivar as relações. A harmonia entre Lua, Júpiter, Saturno e Netuno indica um forte estímulo para aprofundar laços de confiança. Essa soma de energia pode potencializar as suas chances de sucesso. Pode não, com certeza potencializará suas chances de sucesso caso você esteja atento a isso. Dito o de Câncer, vamos para Leão. O rugido do leão. Foco na criatividade e na expressão pessoal, mas atenção a possíveis tensões em relações sociais. O céu de hoje, Leão, sinaliza uma maior percepção da oportunidade e desafios. A Lua, Júpiter, Saturno e Netuno colaboram para essa visão, permitindo uma adaptação eficaz e soluções criativas também. A troca de ideias, leonino, atenção, a troca de ideias com pessoas próximas pode ser muito produtiva nesse momento, mas vai depender de você ser uma pessoa receptiva para saber colocar os seus pontos e principalmente, respeitar o do próximo, entendeu? Depois do signo de Leão, agora vamos direto para o signo de Virgem. Cadê o brilho das estrelas? Aí, agora sim. Para você do signo de Virgem, instabilidade emocional no ambiente doméstico. Evite decisões precipitadas ou discussões familiares, virginianos. Para você do signo de Libra, mente agitada e mudanças em conversas ou estudos. Cuidado extra com o que diz. A sua mente está agitada, Libra, e mudanças em conversas ou estudos acontecerão. Então, cuidado com aquilo que sai da sua boca. Escorpioninos. Possíveis imprevistos financeiros e tensões entre controle e independência também. Então você do signo de Escorpião, principalmente para hoje, evite gastos desnecessários. Agora, Sagitarianos! Desafios exigem adaptação, certo? Então, Sagitário, busque equilíbrio emocional e cautela com atitudes impulsivas. Não pode ser impulsivo, viu, Sagitariano? Sabe por quê? O entrosamento de Lua, Júpiter, Saturno e Netuno sugere maturidade para você lidar com desafios do cotidiano, com foco na vida e em constante mudança. A dica é aprender com cada situação adversa. Com todos os problemas que você estiver passando, você sempre vai ter oportunidade de aprender, pois é assim que você pode estruturar objetivos de longo prazo e tomar decisões ponderadas, ou seja, de cabeça fria sempre, não é, Sagitariano? Se você já ouviu de Sagitário, agora ouvirá o de Capricórnio também. Para você, capricorniano, ligado aqui no programa Pé Direito. Renovação nas amizades e oportunidades financeiras ao sair do óbvio. Planeje bem as suas ações, capricornianos. Aquário, mudanças inesperadas na carreira. Priorize o essencial e peça apoio a colegas de confiança quando ficar com dúvida. Peixes, o último, mas não menos importante. Informações novas podem desafiar crenças.
Analise o cenário antes de tomar decisões acadêmicas ou de longo prazo também. Então, este é o horóscopo do dia que volta amanhã, aqui no finalzinho do nosso programa Pé Direito. Descubra o que o horóscopo reserva para o seu dia no programa Pé Direito. Exatamente, agora aqui no finalzinho do nosso programa está na hora de parabenizarmos os aniversariantes de hoje, então quero que o Tim Maia venha pra cá cantar parabéns aos nossos aniversariantes. Canta, Tim Maia, que legal, parabéns! 1, 0, 2... Este background de fundo musical que sempre faço questão de lembrar de todos os comunicadores que tive o prazer de trabalhar. Quero dizer a você que está aniversariando hoje que você deve receber o meu mais sincero bom dia e o meu parabéns, parabéns, parabéns! Parabéns para ele, que é um cinegrafista exímio da nossa região do Vale do Paraíba Fluminense. Hoje é aniversário do repórter, fotógrafo, filmmaker Evandro de Freitas, Evandro da Silva Freitas. Parabéns, meu amigo. Aniversário também da Débora Avelar, cantora aqui da nossa cidade. Maravilhosa cantora Débora Avelar. Patrícia Valdeci, Jennifer Castro, Cris Rodrigues, Mutante, o Neno, Faixa Preta de Jiu-Jitsu, Yuri Lucas, Maria Clara, Claudinei Lima, Flávio Almeida, meu amigo que aniversariou ontem. A todos vocês, parabéns aqui do nosso programa Pé Direito. E olha, tem beijinho pra vocês. Seu aniversário tem beijinho pra você. O quê? 1 milhão de balões solto no céu pra te dizer que te amo. Te amamos. Te adoro. Adoramos. Te desejo. Mas quem nos chama pra festa, eu tô nem aí, hein? Seu aniversário tem beijinho pra você. 1 milhão de balões solto no céu pra te dizer que te amo. Te adoro, te desejo. E desejamos tudo de bom. Ficamos por aqui com o programa Pé Direito. Voltamos amanhã a partir das 7 horas da manhã, em 102,7 no grupo cabum.com.br/live também. E quero deixar aqui a última mensagem para vocês que me acompanharam. Fico muito feliz em abrir amanhã da nossa Rádio Cabum. Está aqui na sua companhia, levando informação para todo o nosso Vale do Paraíba, Fluminense, Costa Verde, região de Angra dos Reis e todo o mundo também. Olha só, a última de hoje que eu deixo antes de ir embora. A liberdade morre no sigilo e renasce na transparência. Nessa terça-feira, não aceite que vigiem sua vida enquanto escondem a deles. Seja o fiscal do seu país, da sua cidade e do seu futuro. A verdade liberta, mas a omissão escraviza. Então, uma excelente terça-feira a todos, com o pé direito e a cabeça erguida. Eu fui, amanhã eu tô de volta, galera. Tchau!